Espere, uma ferramenta de diálogo para a sustentabilidade humana e social nas favelas do Rio de Janeiro. A violência é uma marca na vida das pessoas no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro. Tendo em vista essa realidade, indicamos a fundamental importância do trabalho das escolas de perdão e reconciliação, onde, a partir de um espaço de criação de um ambiente seguro, as pessoas podem compartilhar as suas dores sofridas em relação à violência. Nesse espaço, as pessoas aprendem o exercício da fala e da escuta sem julgamento. Nesse sentido, os laços de reconexão pessoal podem ser restabelecidos e, dessa maneira, as pessoas conseguem compartilhar os seus sentimentos e também as suas dores na perspectiva de avançar para romper os ciclos da violência. Dessa maneira, estamos enfatizando o trabalho já que vem sendo feito pela Fundación para la Reconciliación em Bogotá desde o início dos anos 2000, com a presença no Brasil aqui a partir de 2003. Assim, nesse período de 2022 a 2024, com o apoio direto da Misério por meio da Rede de Economia Solidária Dom Helder Câmara, a Espere passa a compor uma rede de ONGs e também a rede socioassistencial da Prefeitura do Rio de Janeiro, espaços esses comprometidos com a promoção da cultura da paz no Rio de Janeiro. E com essa participação nessa rede, as demandas que se apresentam pelos participantes da Espere ao longo dos módulos, essas demandas são acolhidas e elas podem então ser encaminhadas para essa rede de referência. Dessa maneira, estamos construindo efetivamente a cidadania na área da assistência social, da saúde, da educação. Com essa rede, pensamos então a continuar essas conexões para a garantia do direito de todos. Assim, a partir desse período de vigência desse projeto, aqui no Rio de Janeiro, o Núcleo Espere Rio potencializou o trabalho dos seus multiplicadores, porque a partir desse período nós atingimos mais de 300 pessoas no oferecimento da metodologia Espere para diversos espaços institucionais. Eu sou Vitor Gomes da Silva, Sou o maestro do coral Canto da Rua. É um coral, um projeto que acontece, que é desenvolvido pela Pastoral da População em Situação de Rua, que acontece aqui na Catedral Metropolitana. E esse projeto ele visa buscar dar visibilidade para essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social. Eu acho muito importante essas oficinas, que são promovidas pela escola, num modo de que, assim, a gente vê que são pessoas que chegam com várias realidades, E quando é promovido as rodas de conversa, então, assim, essas pessoas elas passam a se expressar, a trazer a realidade que elas vivem, E quando elas expressam aquilo, a gente vê que essas pessoas elas ficam mais leves. Elas buscam trabalhar esse interior que muitas das vezes no nosso dia a dia, no dia a dia delas, elas não sabem se expressar muito bem. E quando se junta naquela roda de conversa, elas vão, falam, se abrem. E realmente a gente vê que essa transformação, ao longo do tempo, ela vai acontecendo. E o Espere, ele promove isso na vida dessas pessoas. Realmente, muita gente chega com essa realidade, dos rompimento dos laços, Então, assim, eu vejo que a Espere, quando reúne, quando conversa, quando promove essas oficinas, ele também ajuda essas pessoas a trabalhar todo esse interior que estava ferido, que estava machucado, E também para mostrar a essas pessoas que é possível essa reconciliação,
que é possível buscar, né, a família, que é possível buscar também essa reconciliação, esse amor de volta, esse convívio social com a família, com esse laço que se desfez, né? Quando começou o trabalho com a população em situação de rua, né, com o Coral Canto da Rua, que é um coral que é feito com pessoas em situação de rua ou já tiveram em situação de rua, daí a gente fez o primeiro curso com eles, né? E que foi um curso muito interessante, porque não só as pessoas que estavam em situação de rua, como também os agentes, começa a ter uma outra relação. A partir daí se cria alguns pactos com a população em situação de rua. A partir daí a gente começa a sair daquele lugar de que a população de rua são os coitadinhos, né? Mas não, eles não são esses coitadinhos. Eles são pessoas que merecem ser respeitadas, que merecem ser reconstituída a sua dignidade como pessoa, como cidadã e como filho de Deus, né? Então, a partir desse momento desse curso da Escola de Perdão e Reconciliação, a gente dá um outro passo com o Coral Canto da Rua. E o interessante foi que quando a gente estava terminando o curso com a população em situação de rua, nós estávamos nos aproximando da Semana Mundial do Pobre. E nós tivemos um grande momento que foi digamos assim, o concreto das escolas de perdão e reconciliação. Nós tivemos um produto concreto, que eles começaram a perceber o seguinte, que eles precisavam de um banho para se apresentar, né? E eles tiveram uma apresentação no fórum daqui que acho que foi a primeira semana de comemoração do Dia Mundial do Pobre. E eles vieram aqui e entregaram uma carta, né, para a Dona Ani, que eles precisavam de um banheiro na catedral, para que eles pudessem se sentir mais dignos de chegar perto de algumas pessoas. Porque a gente sabe muito bem que quando uma população de rua se aproxima, a primeira coisa que a gente faz é fazer que aquela pessoa se torne invisível no nosso pensamento. Porque aí vem a maneira como ele se veste, vem o odor que ele traz e vem também a questão de que essa pessoa ela não merece estar perto de ninguém, né? Então, a partir daí, essa população ela sai do lugar onde ela está para um outro lugar dizer, não, a gente hoje precisa de um banheiro na catedral. Então, foi daí que começou toda uma movimentação na construção de um banheiro de um modo solidário, onde possa ter não só o banho, mas também uma área de convivência, uma área de respeito e uma área digna para essa população em situação de rua. Ser facilitadora da Espere é todo dia pensar de novo no meu processo, na minha escolha, porque eu escolhi perdoar, eu escolhi seguir esse caminho. Mas eu sou humana, então de vez em quando a gente balança um pouco. Então, ser facilitadora é estar revendo os módulos e praticando todo dia a compreensão, a compaixão, eu acho que é esse o nome, a compaixão com o meu próximo. Porque você está num círculo, num grupo e você não é ninguém especial. Você não é, eu sou a facilitadora, não. Você é uma pessoa participando que tem um pouco do conhecimento dessa metodologia. O outro, o 99% do que é feito no grupo. E cada vez que a gente faz um grupo, a gente vive e revive isso, essa necessidade de compreender o outro, de respeitar o outro, de escutar o outro. Então, ser facilitadora da Espere é praticar a escutativa, é praticar o momento de respeito,
é praticar o momento do silêncio, é praticar o momento da fala e dividir isso com os outros. Esses 2 anos, esses 2 últimos anos foram um desafio e uma aventura. Nós trabalhamos grupos fantásticos, né? Grupos que me fez e fez a nossa equipe refletir muito sobre o que é o ser humano, né? Nós trabalhamos com população em situação de rua. Então nós temos tanto na Associação Solidários Amigos de Betânia, quanto no Cefras, né? Que é serviço franciscano. Então, quer dizer, essa população que você encontra num estado mais consciente de procura, de mudança de vida, e a população que você tem que estar trabalhando devagar, porque ainda está num processo de vivência intensa da rua, ou mesmo do coral Canto da Rua, que é um outro grupo que nós já acompanhamos há um bom tempo e que a gente vê o progresso do ser humano, do indivíduo. Isso foi lindo. O outro desafio foi estar lidando com mulheres grávidas, mas não são mulheres adultas, às vezes meninas de 14 anos, às vezes meninas de 18 e às vezes senhoras já com 40, mas com uma grande quantidade de filhos, sempre numa situação de vulnerabilidade, de um cuidado, mas todas muito machucadas, né? Muito sem entender o que é o companheirismo, o que é o amor. E de repente a gente vê aquelas pessoas sendo acolhidas e dizerem assim: aqui é o nosso único espaço de troca. Aqui é um espaço onde eu posso estar pensando o que eu faço, como eu digo. Aqui é um espaço onde eu reencontrei o meu pai e pude perdoar, ou a minha mãe e pude perdoar, porque muitas são mandadas para fora de casa e outras não, outras dizem: aqui eu entendi que eu não tenho que perdoar. Então, quer dizer, cada um no seu processo, cada um na sua procura. Então, elas nos apresentaram momentos mágicos, né? E, além delas, nós tivemos o trabalho com jovens, que para mim é um grande desafio, mas eles nos abraçam com a alegria, com a determinação, a definição e também com aquelas situações definiram a minha vida. Então, tanto para o Coral Alegria como para o Cine Rock, que são outras oficinas que nós fizemos, nós encontramos jovens com definições, alguns com uma oportunidade real, já trabalhando, e outros saindo de uma definição negativa da vida. Eu não preciso ser aquele jovem que vai procurar as drogas. E a receptividade, o carinho deles, a acolhida deles e a fala, a troca foram muito ricas. Eu iniciei esse trabalho aos 14 anos, quando eu estava sofrendo de uma depressão severa. E por muita preocupação, a minha mãe, que já conhecia a Espere faz muito tempo, desde que eu era pequena, ela falou: você não vai ficar sozinha em casa, então vem comigo. E depois de um tempo eu comecei, de uma forma muito uniforme, eu comecei a fazer a oficina. E conforme eu fui evoluindo, eu fui melhorando de todas as situações. Eu era uma menina que se machucava muito por causa da violência que eu tinha sofrido por muito tempo. E quando eu fui vendo, eu fui melhorando. E toda essa dor, ela foi meio que se esvaindo.
Isso foi um passo assim que eu acho que eu só percebi, eu acho que há 2 meses atrás. E já faz 7 anos que eu tô nesse trajeto da espera. Em pouco tempo eu já estava aplicando e um pouco de tempo depois já estava ali no meio, sabendo mais do que eu já sabia antes, e foi tudo uma construção aos poucos. Isso tudo me construiu e eu construí muito com a espera e fui evoluindo com o passar do tempo. Eu acho que a maior novidade é que os sentimentos que eu sempre senti, que eu falava, não, isso tá errado, ou que eu tenho que calar esses sentimentos, eles são meus, eles são humanos e eles não são aqueles que têm que ser calados, e sim compreendidos e abraçados. Aquela violência que eu senti, que me machucava tanto, se transformou em algo que eu aprendi a acolher, tanto nos outros quanto em mim. Então, tudo isso foi uma construção minha para hoje ser mais empática. Teve muitas oficinas que preencheram o coração. A oficina Não Paro Maternal, que era incrível como a gente via as mamães barrigudas e no final a gente virava até tia, porque era tanto que a gente construía, era tanto que a gente mudava sem nem perceber, que quando os bebês eles pegavam, saíam da barriga, eles conheciam a gente, eles riam e só queriam ficar no nosso colo. Ou então a Sabe, que foi uma recepção tão calorosa, e no final a gente arrumou filho, a gente arrumou irmão, a gente arrumou parentes assim que foram muito calorosos e abraçaram a gente com muito carinho. A Sabe, ela tratou aquilo como uma forma de melhorar, e a gente viu as pessoas melhorando aos poucos. Aquela dependência, aquela taxa de pessoas que podiam desistir, largar tudo e voltar para uma realidade que doía muito nelas, elas conseguiram mudar a vida delas de uma maneira muito maravilhosa. No sentido de, às vezes, não ir e pedir desculpa, falar assim, eu queria muito estar, mas eu estou indo para uma entrevista de emprego, eu estou vendo uma casa que eu vou comprar, eu estou vendo uma casa que eu vou alugar, eu estou vendo E isso era algo transformador, era algo que preenchia. A gente começou com a parceria com a Misério, né? O Amparo Maternal, como eu já informei, né? Ele é desde 1958 que existe a instituição, e aqui em Benfica tem 20 anos que eu acompanho essa instituição. E a gente já tem esse trabalho de rodas de conversa, mas sem ter o SPERE inserido na nossa instituição. Quando fechamos uma parceria com a Misério, isso foi de suma importância para todos, né? Tanto para nós como equipe, como também para as nossas gestantes, né? Porque não há um espaço que possa escutá-las e ouvi-las, referente muitas das vezes até à violência mesmo, né? Então o SPERE, ele proporcionou a essas mães uma mudança de vida, uma mudança de conceito, elas terem voz para falarem, comentarem às vezes problemas muito fortes, pessoais dela, que muitas das vezes numa entrevista não são relatados, mas dentro de uma roda de conversa, dentro das oficinas que são de suma importância do SPERE, há uma certa liberdade delas falarem e da equipe poder trabalhar com elas cada situação individual, né? Então é um trabalho assim de suma importância que só veio a somar com o Amparo Maternal. Nós temos as nossas meninas hoje, que a gente acompanha após o parto, com uma outra mentalidade depois que passaram a fazer o SPERE, que existem muitos traumas, existem muitas coisas, que se não tiver uma equipe de profissionais para trabalhar isso, a gestante ela retrai e fica tudo guardado dentro dela. Isso prejudica a gestação do bebê e isso prejudica pós-parto também, né? Então o SPERE ele foi de suma importância. A rotina ela foi inserida dentro do projeto já do Amparo Maternal, que a gente se encontra uma vez por semana com o grupo de gestantes, né? E elas chegam 8h30, 9 da manhã, tomam o nosso café da manhã na instituição e depois elas sobem para a nossa roda de conversa, que é onde é aplicado não só oficinas do SPERE, como outros tipos de oficinas também, como eu falei, da rede local e oficinas também de arte, que a gente tem umas parcerias para desenvolver algum trabalho artístico com elas também, né? Após a nossa roda de conversa, elas descem, almoçam e vão para as suas casas, né?
E o Espere, além dele atender esse grupo de gestantes que a gente já está, ele também passou a atender, como elas já participavam do Espere, a nossa proposta, que foi a proposta dos 1000 dias, que ele vai desde a concepção da criança até 2 anos de idade. Só o Amparo Maternal trabalha desde a concepção da criança até o 6º mês de vida da criança, onde nós tivemos uma melhora muito grande na saúde da mãe e do bebê, que a gente acompanha também com alimentos até o 6º mês de vida do bebê após o seu nascimento. Eu acho que o Espere ele tem que se multiplicar, né? A gente já implementou, as nossas gestantes já tiveram essa oportunidade e muitas parturientes já, e a semente foi plantada. Eu acho que a missão agora de cada um é implementar o Espere em algum lugar, em alguma instituição.